Cartago delenga est. Urbe latericium evenit marmoriam reliquit. Vini, vili, vec. Fabum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 118º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado vimos que após a Batalha de Philippos, Marco Antônio faz um tour ali pelas províncias do leste, ele as reorganiza politicamente, resolve ali os conflitos internos, estabelece a supremacia romana novamente e durante esse tour aí pelas províncias, quando ele tá ali na Cilícia, na cidade de Tarso, a nossa Cleo, a querida Cleópatra, vem ao encontro de Marco Antônio. Ela chega em grandíssimo estilo, no seu barco, revestido em ouro, com remos de prata, com velas púrpura, com crianças vestidas de cupido, com pessoas tocando flauta, aquela cena quase que celestial. E foi aí que paramos no episódio passado. Bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com o episódio de hoje. A gente parou com a chegada da Cleópatra em grande estilo ali na cidade de Tarso. Bom, o primeiro plano da Cleópatra era chegar causando um impacto em Marco Antônio. E isso ela conseguiu, né? O Marco Antônio, vaidoso do jeito que era, ele vê a Cleópatra com essa opulência, com essa ostentação toda, chegar perto dele, que ela tá se dirigindo a ele numa posição de, entre aspas aqui, submissão. E, lógico, ela tinha a sua agenda política, o Marco Antônio tinha a dele, e nesse primeiro encontro aí eles vão se entrancar em negociações sei lá o que por 4 dias. Aí não vamos aqui inferir o que eles fizeram nesses 4 dias, além das negociações políticas. Cada um tinha a sua agenda. Marco Antônio, nosso querido Tonhão, tinha um foco em mente, né, que era invadir e conquistar o Império Parta. O Império Parta seria equivalente ao Império Persa. Ele iria ali do que seria a parte do Líbano, Síria, hoje, a se estender até a Índia ali, passando por todo o platô iraniano, pelo Oriente Médio, pela Mesopotâmia. Então ali era uma área riquíssima, extremamente extensa e milenar também, né? Então foram várias dinastias e impérios que, de certa forma, ali ocuparam aquele lugar. Nessa hora aqui aos Partas, mas a gente pode chamar de Persa. E como a gente já viu aqui no nosso podcast, o Marco Licínio Crasso tentou invadir, dali veio até o termo erro crasso, devido a seus erros estratégicos na invasão do Império Parta. O nosso grandioso JC, após vencer a Guerra Civil contra Pompeu Magno, também já estava planejando a invasão ali do Império Parta. E o nosso Tonhão queria então concluir a tarefa que o Marco Licínio Crasso tentou, que o nosso JC planejou e não teve tempo hábil de executar, e isso o tornaria um dos maiores, se não o maior romano de todos os tempos, mas que dobraria o tamanho do Império Romano. Então assim, realmente seria um feito incrível.
E a Cleópatra também tinha a sua agenda política, né? A Cleópatra, como a gente viu aqui, ela era a rainha do Egito, mas ela não tinha essa autoridade toda. E por quê? Não sei. Quem garantia a, entre aspas aqui, independência do Egito era Roma. E quem colocou a nossa Cleo lá no trono foi também o nosso JC. E o que a Cleo queria, né? Primeiro, renovar esse laço entre Roma e o Egito, e Roma garantindo ela no trono, uma vez que quem colocou ela lá era o JC, uma vez que o JC já era, ela precisava reafirmar a sua posição como monarca e precisava de um garantidor romano para isso. Outro ponto é que Roma também segurava ali, tinha sob os seus cuidados, vamos dizer assim, uma irmã da Cleópatra, que a gente já viu aqui, né, a Sinuê, que ela também era assim alguém que poderia reclamar, alguém que poderia disputar o trono ali com a Cleópatra. E o que ela queria é que matassem essa irmã dela. Eu tô passada, chocada. Que assim ela não teria alguém para concorrer com ela sobre o trono romano. E Roma tinha essa política de realmente colocar um monarca ou alguém lá para controlar uma província e manter outras pessoas da família por perto, ou mandava para outras regiões, ou trazia para Roma, porque era como se fosse uma carta de garantia para Roma. Ó, Cleópatra, se você não fizer exatamente o que a gente quer, a gente te tira do trono e coloca a sua irmã. Então isso era uma prática meio comum, já não só em Roma, mas como no mundo antigo. Você, quando tem um estado cliente ali, como era o Egito com Roma, você tem algumas cartas na manga para garantir que esse estado cliente vai se comportar como tal. Então, de um lado, o Marco Antônio queria invadir esse Império Parta, né? Ele estava juntando aí, ele vai invadir, a gente vai acompanhar isso aqui, mais de 100 mil tropas. Então, isso requer o quê? Muito dinheiro, muito planejamento logístico, muitos recursos, suprimentos, provisões, né? Para conseguir manter essa galera aí em campanha militar por meses, a fio, anos. Então, como eu já falei aqui também no episódio passado, o Egito era um dos países mais ricos e um dos maiores produtores de grãos ali do Mediterrâneo. Então, esse apoio seria vital e importantíssimo. Então, depois desses 4 dias de negociações, os dois chegam nesse acordo. Cleópatra e o Egito vão financiar essa campanha do Marco Antônio para invadir Parta e, em contrapartida, o Marco Antônio vai reafirmar, né, a posição de Cleópatra como a monarca do Egito e, para dar mais paz de espírito para ela ainda, vai dar um fim na sua irmã. Bom, depois de os dois ali conseguirem o que queria e passarem 4 dias nessas negociações, a também convida Marco Antônio para passar o inverno com ela lá no Egito, e aí vai nascer o romance entre Clecleo e Tonhão. Bom, e nosso Tonhão aí na sua sanha alucinada pela novinha da Clecleo e na sua sanha pela invasão do Império Parta, né? As preparações continuam ali a todo vapor, apesar de ele estar no Egito, e também ele não fez nenhuma questão de esconder qual era a sua pretensão, não fez nenhuma questão de mascarar os movimentos militares, as tropas sendo recrutadas ali. E também lembrando que quando ele estava ali reorganizando as províncias do leste, algumas dessas províncias pertenceram ao Império Parta em outras épocas. Isso quer dizer o quê? As pessoas que, quando o Marco Antônio reorganiza, ele não vai agradar todo mundo, ele coloca alguém ali fiel a Roma, alguém que ele vê com capacidade administrativa e lealdade a Roma, mas sempre vai ter um outro lado que perde poder, que perde prestígio, e essa galera também corre atrás para avisar os partas, que também tinham espiões, né? E como eu disse, o Marco Antônio não estava tentando esconder suas intenções. E o pessoal ali do Império Parta, né, dos persas ali, que não eram bobos nem nada, percebem essa movimentação, e enquanto o Marco Antônio tá lá curtindo a Cleo no Egito, eles resolvem invadir a província da Síria, né, a província romana da Síria, de maneira preemptiva. Então, um grande exército ali, comandado por um príncipe parta, o filho do rei, ele invade ali a Síria e consegue dominar essa província dos romanos. Bom, com esse ataque preemptivo dos partas, isso força o nosso Marco Antônio a sair ali do Egito e voltar para a Grécia para agilizar o recrutamento das tropas, o treinamento das tropas, para se preparar melhor para a invasão e como reagir agora à invasão parta das províncias romanas, né? Então vai para a Grécia e começa ali
reestruturar, repensar sua estratégia. Só que, enquanto isso acontece, agora nesse tempo da história, tá rolando aquele paralelo, o que estava acontecendo nesse meio tempo é aquela tentativa de golpe em Roma pelo Caio Antônio, irmão do Marco Antônio, e pela Fúvia, esposa do Marco Antônio, aquele plano que deu errado, que tentam tomar o poder ali do Otávio Otaviano. A gente viu isso quando estava seguindo Otaviano, não vou entrar mais em detalhes aqui, mas é nessa hora que aquele plano dá errado, que matam o irmão do Marco Antônio e a Fúvia consegue uma anistia, consegue sair de lá e vai encontrar o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio, lembra quando a gente já viu isso lá, quando estava vendo o que aconteceu com o Otávio Otaviano, ele finge que não sabia de nada. Não sei de nada. Ou não sabia de nada mesmo, vai saber, já que ele estava no Egito com a Cleópatra, mas ele se reencontra com a Fúvia e logo, dentro de algumas semanas, meses, ela adoece e morre misteriosamente. Quando ela morre, também assim por alguma coincidência, não que eu esteja acusando o Marco Antônio de matar a mulher dele, mas ele matou, né? Enquanto a mulher adoece e morre, ele ao mesmo tempo descobre que a Cleópatra deu luzes a gêmeos, filhos do Marco Antônio com a que nasceu no romance aí que começou lá em Tarso. Então, olha que conveniente que a Fúvia abriu espaço para ir. Mais que isso, né? Aí, enquanto ele ainda tá lá na Grécia, passa esses meses que a mulher dele chega, adoece, morre, nascem os filhos da Cleópatra, também tá acontecendo outra coisa. Lembra que o desenrolar dessa tentativa de golpe aí do Caio Antônio com a Fúvia culmina com, né, o Otávio Otaviano reassumindo o poder e, naquela época, a Gália ainda seria domínio do Marco Antônio, mas morre o general brother do Marco Antônio que tomava conta ali da Gália, e a gente viu lá com o Otávio Otaviano que ele vai e assume o controle, coloca um general ali, seu parça, para dominar a Gália e tira a Gália do Marco Antônio e passa para os domínios do Otávio Otaviano. Aí o Marco Antônio fica pé da vida, dá um pausa nas preparações para invadir Esparta, pega o que tem ali de tropa, de barco que ele juntou e vai lá para Itália e enfrentar o Otávio Otaviano. Ele chega em Brundísio, lembra? Não. Bloqueado, depois faz um bloqueio naval, tenta entrar em guerra, os soldados não deixam, falam: a gente não vai guerrear por vocês mais, ou vocês fazem um duelo, ou vocês fazem um acordo, a gente não vai tretar. E dali sai o Tratado de Brundisium, onde de novo se reorganizam as províncias, a da Gália passa agora de fato pro Otávio Otaviano. De novo a gente viu isso com mais detalhes quando a gente estava acompanhando o Otávio Otaviano, né? Depois eles fazem aquele acordo com o Sexto Pompeu, né? Ainda após o Pacto de Brundisium, aproveitando enquanto o Marco Antônio estava lá, e ele volta então de novo para Grécia para continuar seus preparativos. Bom, após o Marco Antônio resolver essas questões internas romanas, aí esse arranjo com o triunvirato, né, briga com o Otaviano, não briga, se acertam de novo, fazem a paz até com o Sexto Pompeu, depois o Otaviano vai atacar de novo o Sexto Pompeu, a gente viu isso lá com o Otaviano, então vou passar bem por cima aqui. Se você está chegando agora, pega outros episódios para trás, lá a saga que a gente estava vendo com o Otávio Otaviano, foi os últimos episódios do ano passado, então sem muitos detalhes aqui, só passando por cima mesmo. Então, após isso, ele chega lá de novo e continua no ímpeto de responder agora à invasão do Império Parta, enquanto continua também a preparar tropas. Então, o que o Marco Antônio faz, né? Ele está recrutando, treinando tropas para invadir o Império Parta, porém, como o Império Parta já invadiu Roma, ele precisa reagir. A gente viu que ele começou, né, o Império Parta invadindo a província da Síria, com um grande exército comandado pelo príncipe da Pérsia, ali pelo príncipe Parta, e eles, então, após invadir a província da Síria, dividem a força em dois, enquanto o Labienus Júnior, olha só, lembra do Labienus, que era um tenente general lá do Júlio César, até o seu melhor tenente general, mas depois, quando começa a Guerra Civil, né, foi um cara que ajudou muito o Júlio César a conquistar a Gália, mas quando começa a Guerra Civil, ele muda de lado, vai pro lado do Pompeu e dos Optimates, depois ele perde a guerra e o filho dele se exilou no Império Parta. E agora, olha que engraçado, o filho do Labienus, que também chamava Labienus, é o cara que está comandando agora o ataque, né? O exército invadiu a Síria e se dividiu em dois. O norte ali, comandado por Labienus, vai atacar a província da Cilícia, enquanto o príncipe Parto ali vai para o sul atacar a província da Judéia. Então eles começaram tomando uma província de Roma e depois estão tomando mais duas. A Cilícia era uma província romana nessa época e a Judéia
Judéia era um reino semi-autônomo, não era 100% província ainda, mas era mais província do que o Egito, por exemplo. Mas ainda tinha uma certa autonomia e não era uma província de fato, mas mesmo assim era um reino, né? Nessa época a Judéia era um reino que estava sobre a esfera de influência romana. Então, que começou com um ataque tomando uma província, já está se espalhando, já está tirando um reino da esfera de influência romana e está tomando mais uma província. O Marco Antônio não tinha tempo, né, de reunir todas as suas tropas, tudo o que ele queria, fazer todas as preparações, os equipamentos de cerco para responder essa ameaça. Então ele pega um lugar-tenente seu ali, um tal de Vintídio, com 2 legiões e manda esse cara... Vai lá pra Cilícia e tenta barrar o avanço do Império Parta. Essa era a missão do Vintídio. Só que esse Vintídio, o cara era zica demais, né? Então ele consegue atrair ali o exército parta que tá atacando a Cilícia ali para um ponto que era chamado dos portões da Cilícia. Era uma passagem ali estreita, alta, um ponto defensivo importante, né? E como ele só tinha 2 legiões, o exército parta era muito maior, apesar de não ter achado o número aqui exato do tamanho dele, mas devia ser uma força de pelo menos ali 25 mil homens, já esse exército dividido. E então esse Vintídio se coloca numa posição defensiva muito boa e o Império Parta ali, comandado por Labienus, achando que a sua força bruta seria o suficiente, meio que entra nessa armadilha e toma um pau e é posto pra correr. Mais que isso, ele não só vence a batalha, como consegue capturar o Labienus e executá-lo. Ele então aproveita aí que tá com o momento, tá em alta e continua a perseguir o exército parta. Ele consegue fazer uma outra batalha ali na passagem de Ananus e consegue novamente uma vitória, usando basicamente a mesma estratégia. Se põe num ponto fortificado, atrai o exército parta pra treta, os caras atacam numa posição desfavorável, ele segura a onda e depois passa o rolo compressor, faz um ataque aproveitando uma posição geográfica, tá num ponto mais alto e consegue de novo pôr esse exército para correr. E com essa segunda batalha vencida, ele reconquista por completo a província da Cilícia. Ele foi lá só parar um pouquinho e já conseguiu destruir quase que por completo esse exército e ainda, né, matar sua liderança e retomar a província da Cilícia por inteiro. Ele não para aí e passando ali da Cilícia vai invadir também a Síria. Bom, como a gente viu, né, o pessoal já não estava mais na Síria ali, o príncipe Parta que comandava o resto da frota, das tropas, ele tinha ido ali tomar a Judéia, estava tomando a Judéia, algumas cidades já tinham sido tomadas, continuava lá a sua invasão, porém, quando ele sabe que o exército do norte foi destruído, ele abandona a Judéia, volta ali para a província da Síria, ele se junta com as tropas que não foram capturadas, né, as tropas que conseguiram fugir ali, junta de novo, então, reforça o seu exército e se prepara para encarar o Vintídio. Bom, depois que ele consegue ali destruir as forças que estavam sob comando do Labienus, pôr elas para correr lá de volta para a Síria, enquanto o exército ali de Parta está se reagrupando, o Vintídio também recebe mais reforços. Aqui também os números foi muito difícil achar, eu estou supondo que ele recebe aí cerca de mais 2 legiões, né? Ele conseguiu vencer ali com 2, junta mais 2 e invade a Síria. Bom, pessoal, eu já falei também em outros episódios, bem lá para trás, quando a gente teve a Guerra Síria, isso bem lá para trás, na conquista da Grécia, na tentativa com o Crasso quando invadiu a Parta. Eu falei um pouco de como era o exército parta, como é que eram as estratégias partas. Eu não vou ser muito longo aqui, mas eu vou ter que dar uma recapitulada porque vai ser importante para o decorrer da história aqui, né? Então, os exércitos parta lutavam bem diferente dos romanos. Eles tinham como a sua principal arma a cavalaria, eles tinham as catefrates, que eram as cavalarias pesadas, as cavalarias armadas, mas que lutavam normal, e também tinham os arqueiros partas, né, que eram exímios atiradores e também montados. Então, assim, essa era a força principal, lógico, tinha infantaria, tinha biga, tinha outras armas de guerra, porém, o forte deles era a cavalaria. As estratégias dele, né, a estratégia romana era sempre atrair para uma batalha campal e pôr as forças para tretar de frente mesmo. A estratégia parta era mais usar a cavalaria, a maior parte ali, né, do platô iraniano ou dos desertos ali da Mesopotâmia, era muita área aberta, então a estratégia deles era usar as vantagens do cavalo, era mais uma vantagem de bater e correr, entendeu? Vai lá, fica perturbando as pessoas, fica atacando com cavalaria, e quando começa a ficar ruim para eles batem em retirada e esperam uma próxima oportunidade de atacar. O nosso Vintídio já conhecia muito bem essa estratégia, né? Ele já tinha agora retomado
na província da Cilícia, então já tinha encarado esse exército, ele conhecia a tática e as estratégias Esparta. E o que ele faz, né? Ele, como eu disse aqui, recebeu mais reforço nas suas tropas, mas ele tenta atrair de novo os Espartas para colocar eles numa posição difícil. Ele sabe que os Espartas vão tentar bater e correr, partem pro ataque, e assim que o exército romano se posiciona direito, coloca suas tropas em formação e se concentra no campo de batalha, aí os Espartas geralmente fugiam e esperavam a próxima oportunidade de atacar. Então ele sabia que essa mais ou menos ia ser a estratégia, e o que ele faz? De novo, ele vai agora fazer um movimento de dissuasão, ele vai reduzir suas tropas, dividir suas tropas, né? Vai mandar um contingente para um lado, vai colocar um contingente menor do que 2 legiões, então ele entra e invade a Síria, né? O pessoal que fugiu, os espiões, já tinham passado que ele estava com cerca de 2 legiões, 10 mil tropas, e depois dessas 2 batalhas, ele finge que chega lá com menos, cerca de 7, 6 mil tropas, é o que ele mostra para os Espartas, que seria o tamanho da sua força, enquanto na verdade a sua força tinha quase que dobrado. Mas ele faz um jogo ali de posicionamento e movimentação, fica ali num ponto, entre aspas, vulnerável para ataque dos Espartas. Os Espartas então tentam tirar esse proveito, atacam, assediam ali as tropas romanas, e quando elas conseguem se posicionar, conseguem ficar em formação de batalha e usar toda a sua expertise, os Espartas então batem em retirada. Só que enquanto eles tentam fugir, é aí que eles caem na armadilha do Ventídio, porque na rota de fuga deles, ele posicionou as outras tropas romanas, e agora esse exército Esparta tá pinçado entre 2 forças romanas e é basicamente aniquilado. Entre os mortos tá o príncipe ali, Esparta, o filho do rei, o filho do imperador, já era. Então esse exército vai ser aniquilado, os 2 líderes, né, o Labienus Júnior e o filho do rei aí são mortos, e o Ventídio, que tinha a missão de parar metade desse exército ali na Cilícia, já passou um rolo compressor e agora deixa até o Marco Antônio de cabelo em pé, porque o cara tá ganhando muito prestígio, o cara tá ganhando muita fama, o cara tá em alta. Ele vai depois ganhar um triunfo romano, ele vai realmente, fez por merecer, e vai ser premiado com triunfo. E como eu disse, o Marco Antônio, enciumado e preocupado aí com esse sucesso do seu general, ele vai pra Síria o mais rápido possível para restabelecer ali o seu controle, para restabelecer a sua autoridade. E ali, beleza, o Ventídio não bate de frente com ele, só fala: chefinho, eu fiz o que tu pediu pra mim, tá aqui, entregue. Eles juntos ainda depois invadem a Judéia e recolocam ali um outro líder ali alinhado com Roma, restabelece o controle ali sobre a Judéia. E basicamente é isso pro episódio de hoje, pessoal. Semana que vem vamos ver a primeira tentativa do nosso Tonhão de realmente invadir Esparta, mas por hoje é só. Fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!